Olha, crianças, a Nossa Senhora, que felicidade por você estar aqui, minha mãe. Era uma tarde de agosto em Minas Gerais, dessas que o calor pesa e o céu parece esperar por algo. Na zona rural próxima a Patos de Minas, onde fazendas se estendem até onde a vista alcança e o cheiro de terra molhada ainda guarda memórias de gerações inteiras, aconteceu o que ninguém esperava daquele jeito. Seu Arlindo havia morrido. 85 anos, fazendeiro respeitado, homem de poucas palavras e muitas propriedades. Deixou 3 filhos: Carmen, 58 anos, casada com advogado e morando na capital; Reinaldo, 56, empresário que ostentava sucesso em tudo que tocava; e Helena, 42, mãe solteira de uma menina de 7 anos chamada Bianca, vivendo de favor em um sítio arrendado que mal pagava no fim do mês. O escritório do Dr. Augusto, advogado da família há mais de 30 anos, estava abafado naquela tarde. As janelas abertas deixavam entrar o som dos pássaros e o vento que balançava as cortinas velhas. Carmen estava sentada de pernas cruzadas, batom vermelho impecável, olhando o relógio de ouro no pulso. Reinaldo folheava o celular sem parar, checando cotações de ações como se aquilo fosse mais importante do que a leitura do testamento do próprio pai. E Helena? Helena estava quieta no canto, segurando a mão da filha pequena que não entendia bem por que todos estavam tão sérios. Dr. Augusto colocou os óculos e abriu o envelope lacrado. Sua voz tremia um pouco. Ele conhecia aquele homem desde jovem, sabia de suas decisões, mas também sabia que o que viria a seguir causaria dor. Carmen, começou ele, recebe a fazenda principal com 300 hectares, casa-sede, todo o gado registrado e equipamentos agrícolas. Carmen sorriu com satisfação, como quem sempre soube que merecia aquilo. Reinaldo, continuou o advogado, recebe os imóveis urbanos, 3 apartamentos no centro, 2 lojas comerciais e todas as ações da empresa Arlindo e Filhos. Reinaldo assentiu, guardando o celular finalmente, satisfeito com o que ouviu. E Helena? O silêncio que veio depois foi pesado. Dr. Augusto engoliu seco. Helena recebe o cavalo Trovão. Ninguém falou nada por 3 segundos. Depois, Carmen soltou uma risada. Aquela risada que corta, que humilha, que despe a dignidade de alguém na frente de todos. Um cavalo, repetiu ela, incrédula. Papai deixou um cavalo velho para ela. Reinaldo também riu, mais discreto, mas com o mesmo veneno. Trovão tem o quê? 23 anos? Quase cego, mal anda. Vale menos que o couro que tem no lombo. Helena sentiu o rosto queimar. Bianca apertou a mão da mãe, confusa, sentindo que algo estava errado, mas sem entender o que. As lágrimas subiram, mas Helena segurou. Não ia dar o gosto de chorar ali na frente deles. Papai deve ter tido seus motivos. Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz trêmula. Motivos, disse Carmen levantando-se e ajeitando a bolsa de grife no ombro. O motivo é óbvio, Helena. Você sempre foi a ovelha negra. Teve filho solteira, nunca casou direito, nunca fez nada da vida. Um cavalo velho combina com você. Reinaldo completou. Agora em pé também, vende isso pro frigorífico. Tira uns R$300 e compra alguma coisa pro almoço da semana. E saíram. Os dois saíram rindo, comentando entre si sobre o que fariam com as fortunas que acabaram de herdar, viagens, investimentos, reformas. Deixaram Helena ali, sentada, com a filha pequena ao lado e um pedaço de papel que dizia que ela havia herdado um animal que ninguém queria. Dr. Augusto esperou que a sala esvaziasse. Então, com cuidado, tirou do bolsaco interno um envelope amarelado, lacrado com cera antiga. Helena, disse ele baixinho, seu pai pediu que eu te entregasse isso. É uma carta. Ele disse que você deveria abrir, quando chegasse a hora certa. Helena pegou o envelope sem olhar direito. Estava ocupada demais, tentando não desabar ali na frente do advogado. Guardou a carta na bolsa surrada e saiu, puxando Bianca pela mão. Lá fora, o sol ainda brilhava forte. Mas para Helena, parecia que o mundo havia escurecido. Nos dias que se seguiram, Helena descobriu que a dor de uma herança injusta não é só financeira. É social. É moral. É espiritual. Na feira da cidade, as pessoas comentavam. Soube que o velho Arlindo deixou só um cavalo para Helena. Coitada, nem o pai dava valor para ela. Na fila do banco, alguém sussurrava. Os irmãos ficaram com milhões e ela com um bicho que não serve nem para montaria. E tinha sempre alguém que completava, mas né, quem mandou ter filhos sem casar? Essas coisas têm consequência. Bianca começou a perceber. Na escola, ouvia outras crianças falando.
Minha mãe disse que sua avó era rico, mas sua mãe não ganhou nada. A menina chegava em casa confusa, perguntando: mamãe, por que o vovô não gostava da gente? E Helena não sabia o que responder. Enquanto isso, Carmen postava fotos nas redes sociais. Ela na fazenda reformada, com móveis novos, piscina inaugurada, churrascos para amigos influentes. Reinaldo mostrava o carro importado que havia comprado, jantares em restaurantes caros, viagem para a Europa que estava planejando. E sempre, tinha alguém comentando: parabéns pela herança. Seu pai era um homem sábio. Helena olhava aquilo do celular velho, sentada na cozinha do sítio arrendado onde morava. O dono havia aumentado o aluguel. Disse que eu pagava ou saia até o fim do mês. Ela não tinha como pagar. Uma vizinha, Dona Cida, passou lá uma tarde trazendo pão de queijo e curiosidade. E aí, minha filha, o que você vai fazer com aquele cavalo? Helena respondeu que ainda não sabia. Eu que sei, levava pro frigorífico. Animal velho assim não serve mais para nada. Pelo menos tira uns trocados. Mas Helena não conseguia. Trovão estava no pastinho ao lado da casa, magro, com a pelagem sem brilho, os olhos meio embaçados pela idade. Mas quando Helena chegava perto, ele levantava a cabeça. Relinchava baixinho, daquele jeito que parecia reconhecer. Encostava o focinho quente na mão dela, pedindo carinho. E Bianca havia se apegado ao animal de um jeito que só criança se apega. Escovava a crina dele todos os dias, mesmo sem escova própria, usava uma velha de cabelo. Conversava com o cavalo, contava os problemas da escola, dizia que ele era o melhor amigo que ela tinha. Mamãe, disse Bianca uma noite, deitada na cama estreita que dividiam, a gente não vai vender o Trovão, né? Helena acariciou o cabelo da filha. Não, meu amor, a gente não vai. Mas por dentro, a angústia crescia. Como ia pagar o aluguel? Como ia comprar comida? Como ia dar uma vida decente para a filha, se nem o próprio pai havia achado que ela merecia algo melhor que um cavalo velho? A carta amarelada continuava ali, sobre a mesinha da cozinha. Helena passava por ela todo dia. Olhava, mas nunca abria. Tinha medo do que estava escrito. Medo de ler, com a letra do pai, confirmação de que ela realmente não valia nada. De que era a filha que decepcionou. A que não mereceu herança de verdade. E então, uma noite, quando Bianca já dormia e a lua entrava pela janela sem cortina, Helena sentou-se no chão frio daquela cozinha pequena. E chorou. Chorou de um jeito que não chorava desde criança. Chorou a humilhação, a pobreza, a solidão, o abandono. E no meio daquele choro, sem nem perceber direito, começou a rezar. Passou-se um mês. Depois 2. E a situação de Helena não melhorava. Piorava como ferida aberta que ninguém cuida. O dono do sítio apareceu numa manhã de setembro, chapéu na mão mas voz firme. Helena, eu gosto de você, mas negócio é negócio. Tá 3 meses atrasada. Ou paga até sexta, ou vou ter que pedir para sair. Helena pediu mais prazo. Ele disse que não dava. Tinha outra família interessada no arrendamento, gente que pagava em dia. Ela tentou os irmãos. Ligou para Carmen, pedindo ajuda, não dinheiro grande, só o suficiente pro aluguel. Prometeu que pagaria de volta. Carmen atendeu do carro importado, voltando de uma viagem ao litoral. Helena, eu já te ajudei demais na vida. Papai te deixou uma herança, faz alguma coisa com ela. Vende aquele cavalo inútil e para de me ligar pedindo esmola. Carmen, é só dessa vez, eu prometo que... Aprende a trabalhar direito ao invés de viver pedindo pros outros. E desligou. Helena tentou Reinaldo. Ele foi mais educado, mas não menos cruel. Olha, mana, eu tô com os investimentos travados agora, não posso tirar dinheiro. Mas sério, aquele cavalo que o pai te deixou, leva num frigorífico em Patos. Conversa com o Zé Antônio lá, ele compra pra ração. Pelo menos uns R$ 400 você tira. Resolve teu problema. E também desligou. Helena ficou olhando o celular na mão, sentindo algo se partir dentro dela. Não era só dinheiro que faltava. Era dignidade. Era amor. Era a sensação de que alguém no mundo se importava se ela e a filha iam dormir na rua ou não. Na escola, Bianca estava mais quieta. A professora chamou Helena para conversar. Ela não tá se alimentando bem, né? Fica cansada, dispersa. Tem alguma dificuldade em casa que eu possa ajudar? Helena mentiu.
Disse que estava tudo bem, que Bianca só estava com uma gripe. Mas a verdade é que não tinha dinheiro para comprar comida direito. Comiam arroz, feijão, ovo quando tinha. Bianca nunca reclamava, mas Helena via nos olhos da filha aquela fome calada que dói mais que qualquer grito. Teve um dia que Helena foi até a igreja da cidade. Não entrou. Ficou do lado de fora, olhando a porta aberta, ouvindo o canto do terço que vinha lá de dentro. Queria entrar, queria pedir oração, mas sentia vergonha. Vergonha de Deus. Como se ele também achasse que ela não valia nada, assim como o pai havia achado. À noite, sozinha na cozinha, Helena abria a geladeira vazia e fechava de novo. Olhava a conta de luz vencida na mesa. Olhava a carta do pai, ainda fechada, que ela não tinha coragem de abrir. Olhava pela janela o pasto onde Trovão dormia em pé, magro, velho, inútil como ela se sentia. Vizinhos comentavam: tadinha da Helena, mas ela é teimosa, né? Segurando aquele cavalo que não serve para nada, enquanto a filha passa necessidade. Dona Cida voltou lá, dessa vez sem pão de queijo, só com conselho duro: minha filha, orgulho não paga conta. Esse bicho aí não vale afeto, vale dinheiro. E dinheiro você precisa. Helena sabia que ela tinha razão. Sabia que o lógico era vender Trovão, pegar os poucos reais que desse, resolver pelo menos o aluguel daquele mês. Mas toda vez que pensava nisso, lembrava do focinho quente do cavalo encostando nela. Lembrava de Bianca escovando a crina dele, conversando baixinho, tratando aquele animal como se fosse família. E Helena não conseguia. Não conseguia porque aquele cavalo era a última coisa que o pai havia deixado para ela. Mesmo sendo pouco, mesmo sendo humilhante, era a última ligação que tinha com ele. Então ela aguentava. Aguentava a fome, a vergonha, o desespero. Aguentava sozinha, porque não tinha mais ninguém. Até que chegou a sexta-feira. O dono do sítio apareceu de novo. Dessa vez com papel na mão, notificação de despejo. 15 dias para sair. Helena leu aquilo sentada no degrau da porta, com Bianca brincando no quintal sem saber que em 2 semanas não teria mais quintal para brincar. E algo dentro dela quebrou de vez. Quebrou tão fundo que nem lágrima saia mais. Só um vazio pesado, um cansaço da alma que pesa mais que qualquer fardo de corpo. Naquela noite, quando Bianca dormiu, Helena sentou no chão frio da cozinha. E pela primeira vez em meses, não tentou ser forte. Não tentou planejar, resolver, segurar tudo sozinha. Apenas se entregou. A casa estava em silêncio. Só o som dos grilos lá fora e o vento batendo na porta velha de madeira. Helena estava sentada no chão, encostada no armário da cozinha, abraçando os joelhos como criança perdida. Tinha uma vela acesa na mesa, daquelas brancas, simples, que compra no mercado. A chama balançava devagar, iluminando a carta amarelada que continuava ali, fechada, como segredo que ninguém quer saber. Helena olhou para cima, pro teto rachado, e sentiu que precisava falar. Não sabia bem para quem, porque Deus parecia longe demais. Mas tinha uma presença que sempre pareceu mais perto, mais mãe, mais capaz de entender dor de mulher. Virgem Maria, sussurrou, e a voz saiu quebrada, rouca de tanto segurar choro. Eu não sei se a senhora me ouve. Eu não sei se eu mereço ser ouvida. Mas eu não tenho mais ninguém para quem falar. As lágrimas começaram a descer, quentes, molhando o rosto que ela nem tentava enxugar. Meu pai morreu e me deixou um cavalo velho. Meus irmãos ficaram com tudo e eu fiquei com nada. Todo mundo ri de mim. Todo mundo acha que eu não valho nada. E eu tô começando a acreditar nisso também. A voz dela tremeu, mas continuou. Eu só queria dar uma vida decente para minha filha. Ela não pediu para nascer. Ela não pediu para ter uma mãe fracassada que não consegue nem pagar aluguel. Ela merece melhor que isso. Ela merece melhor que eu. Helena pôs a mão no peito, sentindo o coração bater dolorido. Eu não sei mais o que fazer, mãe. Eu não sei. Dizem para eu vender o cavalo, e eu sei que é o certo, mas é a última coisa que meu pai me deu. Mesmo sendo pouco, mesmo sendo humilhante, é a última coisa. E eu não consigo abrir a carta que ele deixou porque tenho medo de ler, com a letra dele, que eu realmente não era amada. O choro veio com força agora, sacudindo o corpo dela. Por favor, mãe, me mostra algum caminho. Me dá força para continuar. Porque eu tô cansada. Tô tão cansada de lutar sozinha. Tão cansada de ser humilhada. Tão cansada de não ser suficiente. E ali, naquele chão frio,
Helena se curvou até encostar a testa nos joelhos. E orou como quem não tem mais nada a perder. Orou com a fé desesperada de quem está no fundo do poço e olha para cima pedindo luz. Se a senhora puder me ajudar, se puder olhar para mim e para minha filha, eu prometo que vou usar o que vier para ajudar outras pessoas que sofrem como eu. Prometo que não vou esquecer dessa dor. Prometo que vou transformar isso em alguma coisa boa. A vela tremeu na mesa, a chama quase apagou, mas voltou. E naquele momento, algo mudou no ar. Não era barulho. Não era vento. Era uma presença, suave, mas real, como quando alguém entra num quarto e você sente sem ver. Helena levantou a cabeça devagar. E sentiu uma paz estranha, que não fazia sentido. Uma paz que não deveria estar ali, no meio daquela situação desesperadora. Mas estava. E então ouviu, não com os ouvidos, mas com algo mais profundo, uma voz que não era voz, mas era mais clara que qualquer palavra. Filha, eu ouvi. E estou aqui. Helena arregalou os olhos. O coração disparou. Olhou em volta, mas não viu nada. Só a cozinha pobre, a vela acesa, a carta na mesa. Mas sabia no fundo da alma, que sua oração havia sido ouvida. E que algo ia acontecer. Não sabia o que. Não sabia como. Mas pela primeira vez em meses, sentiu uma coisa que achava que havia perdido para sempre. Esperança. Helena acordou no chão da cozinha. A luz da manhã entrava pela janela, clara demais, quente demais. A vela tinha se apagado durante a noite, deixando só um toco de cera endurecida na mesa. Ela levantou devagar, o corpo dolorido de ter dormido no chão frio. Mas havia algo diferente. Não era algo que ela conseguisse explicar com palavras. Era uma sensação, como se o peso que carregava nos ombros tivesse ficado um pouco mais leve. Bianca ainda dormia no quarto. Helena foi até a janela e olhou lá fora. Trovão estava no pasto, parado no mesmo lugar de sempre, a cabeça baixa, a pelagem sem brilho. O céu estava limpo, sem nuvens, azul profundo como só o céu do interior consegue ser. Tudo parecia igual. Mas não era. Helena pegou a chaleira velha, encheu de água, colocou no fogão para ferver. Fez um café ralo, sem açúcar porque tinha acabado. Sentou-se à mesa, segurando a caneca quente entre as mãos, e olhou de novo para a carta amarelada. Ainda não abriu. Mas pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu curiosidade. Como se algo dentro dela soubesse que chegará o momento. Foi quando ouviu a batida na porta. Não era batida forte, agressiva. Era suave, educada, como quando alguém não quer assustar. Helena franziu a testa. Era cedo demais para visita, e ela não esperava ninguém. Abriu a porta devagar. E ali estava uma mulher que ela nunca tinha visto na vida. A mulher devia ter uns 40 anos, talvez 50. Era difícil dizer, porque havia nela uma serenidade que parecia fora do tempo. Vestia roupa simples, saia azul clara até os tornozelos, blusa branca, um chale azul mais escuro sobre os ombros. Os cabelos eram presos num coque solto, alguns fios grisalhos brilhando na luz da manhã. Mas eram os olhos que faziam Helena não conseguir desviar o olhar. Olhos escuros, profundos, cheios de uma compaixão que doía de tão verdadeira. Bom dia, Helena, disse a mulher, e a voz era suave como água correndo em riacho. Helena ficou parada, confusa. Bom dia, a senhora me conhece? A mulher sorriu, um sorriso pequeno, mas que iluminou o rosto inteiro. Conheço. Sei muita coisa sobre você. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Não era medo. Era outra coisa. Algo que ela não sabia nomear. Quem é a senhora? A mulher não respondeu diretamente. Apenas disse, posso entrar? Tenho algo importante para te mostrar. Helena hesitou por um segundo, mas algo dentro dela, aquela mesma coisa que tinha mudado durante a noite, a fez dar um passo pro lado e abrir a porta. A mulher entrou, e com ela veio um perfume. Não era perfume de frasco, era mais sutil, como cheiro de flores no campo, de terra depois da chuva, de algo limpo e antigo ao mesmo tempo. Ela caminhou devagar pela cozinha, olhando tudo com atenção. A mesa velha, a geladeira barulhenta, a carta amarelada que ainda estava ali. Depois olhou pela janela, pro pasto onde Trovão estava. Aquele é o cavalo que seu pai te deixou, disse a mulher, mas não era pergunta. Era afirmação. Helena engoliu seco. Todo mundo acha que é herança ridícula. Que meu pai me desprezou. A mulher virou-se para ela,
e nos olhos havia uma tristeza misturada com algo que parecia esperança. E você? O que você acha? Helena abaixou a cabeça. Eu não sei. Às vezes acho que sim. Às vezes acho que ele nunca me amou de verdade. A mulher caminhou até ela, devagar, e colocou a mão no ombro de Helena. O toque era quente, firme, reconfortante de um jeito que Helena não sentia desde criança, quando a mãe ainda era viva. Seu pai não te desprezou, filha. Ele te deu o maior tesouro. Você só ainda não descobriu qual é. Helena levantou o rosto, confusa. Tesouro? Aquele cavalo mal consegue andar. Não vale nada. A mulher apertou o ombro dela com carinho. Vale mais do que você imagina. Mas para descobrir, você precisa ter coragem de fazer uma coisa. O quê? A mulher apontou para a mesa. Para a carta. Abrir isso. Ler o que seu pai escreveu. Chegou a hora certa. Helena sentiu o coração disparar. Eu tenho medo. Eu sei. Mas o medo só termina quando a gente enfrenta. E você é mais forte do que pensa. A mulher caminhou até a porta, devagar, como se fosse embora. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. Helena, eu vim aqui porque você pediu ajuda ontem à noite. E quando alguém clama com fé verdadeira, com coração partido mas sincero, a resposta sempre vem. Pode não vir do jeito que a gente espera, mas vem. E então ela saiu. Helena ficou parada, olhando a porta aberta, sentindo o sol da manhã entrar e iluminar a cozinha inteira. Queria correr atrás da mulher, perguntar quem ela era, de onde veio, como sabia do que ela tinha rezado. Mas não correu, porque no fundo, ela já sabia. Helena caminhou até a janela e olhou lá fora. A mulher não estava mais lá. Não havia ninguém na estradinha de terra, nenhum carro, nenhum rastro. Como se ela tivesse simplesmente desaparecido. Mas o perfume ainda estava ali. Aquele cheiro suave de flores e terra molhada que não vinha de lugar nenhum. Helena voltou-se devagar para a mesa. A carta estava ali, iluminada pelo sol que entrava pela janela. Pegou o envelope com as mãos tremendo. Passou os dedos pelo lacre de cera antiga, pela caligrafia trêmula do pai no nome dela escrito na frente. Respirou fundo. E abriu. O papel estava amarelado pelo tempo, mas as palavras estavam claras. E Helena começou a ler, em voz baixa, sentindo cada palavra entrar no peito como faca que corta mas também cura. Minha filha querida Helena, se você está lendo isso, significa que chegou ao fundo do poço. Significa que seus irmãos riram de você. Significa que você se sentiu desprezada, humilhada, abandonada. Era necessário. Perdoe-me, mas era necessário. Seus irmãos sempre foram gananciosos. Desde pequenos, só pensavam em dinheiro, em propriedades, em aparecer. Dei a eles o que queriam: terras, imóveis, ações. Mas sei o que vão fazer. Vão disputar entre si. Vão vender. Vão desperdiçar. Em 10 anos não terão nada, porque não sabem o valor das coisas, só o preço. Mas você, Helena, sempre foi diferente. Humilde. Trabalhadora. Honesta. Cuidou de mim nos últimos anos quando seus irmãos só apareciam para pedir dinheiro. Criou sua filha sozinha, com dignidade, sem reclamar. Por isso te dei Trovão. Esse cavalo não é velho qualquer. É descendente direto de Relâmpago Dourado, campeão nacional de corrida nos anos 90. O pedigree dele vale uma fortuna, pelo menos 5 milhões de reais no mercado de reprodutores. Guardei os documentos com o Dr. Paulo, veterinário em Patos de Minas. Ele sabe de tudo. Procure-o. Você pode vender Trovão e ter dinheiro suficiente para viver o resto da vida em paz. Ou pode usar ele para criar uma fazenda de reprodução e construir um império. A escolha é sua. Mas eu escondi essa verdade como teste. Teste de caráter. Eu sabia que seus irmãos venderiam Trovão no primeiro dia, sem olhar para trás, só pensando no dinheiro rápido. Mas você? Eu sabia que você ia cuidar dele. Mesmo desesperada. Mesmo humilhada. Porque você tem coração bom. E você provou. Não vendeu. Cuidou. Amou. Isso mostra que você merece essa herança. Mostra que você é digna. Perdoe-me pela dor, minha filha. Mas foi necessário para provar ao mundo, e a você mesma, que você vale mais que todos. Que o verdadeiro tesouro não é o que se herda, mas o caráter com que se vive. Com amor eterno,
Seu pai que sempre te amou mais do que soube demonstrar. Arlindo. A carta caiu das mãos de Helena. Ela caiu de joelhos no chão, levando as mãos ao rosto, e chorou, mas dessa vez não era choro de dor. Era choro de libertação, de compreensão, de amor finalmente entendido. O pai não a havia desprezado. Nunca havia desprezado. Tinha dado a ela o maior presente, não apenas o cavalo, mas a oportunidade de provar seu valor. E ela havia provado. Foi quando sentiu a mão no ombro. Levantou o rosto, e a mulher estava ali de novo. Mas agora, havia algo diferente. Uma luz suave, azulada, que parecia vir dela mesma. E Helena, através das lágrimas, finalmente viu, realmente viu, quem era. Você é. A Virgem Maria sorriu com uma ternura que só mãe sabe ter. Sou. E vim porque você me chamou. Vim porque sua dor era real, sua fé era sincera, e seu coração era bom. Helena queria falar, mas as palavras não saíam. Apenas chorava, ajoelhada, sentindo aquela presença santa que era ao mesmo tempo poderosa e suave. Maria ajoelhou-se ao lado dela, pegou as mãos de Helena entre as suas, mãos humanas, quentes, reais. Filha, seu pai te amou. E meu filho te ama. E eu te amo. Você nunca esteve sozinha, mesmo quando pensou que estava. Eu não sabia, sussurrou Helena. Eu achei que Deus tinha me abandonado. Deus nunca abandona. Às vezes ele permite a dor para forjar o caráter, para transformar o barro em vaso, para tirar o ouro da fornalha. E você, minha filha, saiu dessa fornalha purificada. Maria apontou pela janela, para onde Trovão estava. Aquele cavalo é bênção. Mas a verdadeira bênção é o que você vai fazer com ele. Não guarde essa riqueza só para você. Use para ajudar outras mães que sofrem como você sofreu. Use para dar dignidade a quem foi humilhado. Use para provar que a misericórdia de Deus transforma tudo. Helena sentiu, ainda chorando. Eu prometo. Prometo que vou usar isso para fazer o bem. Maria sorriu, acariciou o rosto de Helena com ternura infinita. Eu sei que vai. Por isso eu vim. Agora vai. Procure o Dr. Paulo. Descubra seu tesouro. E depois, não esqueça, bênção que não é compartilhada vira peso. Bênção que é repartida vira milagre. E então, devagar, a luz azul foi se apagando. A presença foi sumindo, como o perfume que o vento leva. E Helena ficou ali, sozinha na cozinha, com a carta do pai nas mãos e a certeza no coração de que tudo ia mudar. Helena ficou parada por um tempo que não soube medir. Podia ter sido um minuto, podia ter sido uma hora. O sol continuava entrando pela janela, mas parecia mais brilhante agora, como se o próprio mundo tivesse mudado de cor. Bianca acordou e apareceu na porta do quarto, esfregando os olhos, o cabelo bagunçado. Mamãe? Por que você tá chorando? Helena limpou o rosto rapidamente, abriu os braços. Vem cá, meu amor. A menina correu e se jogou no colo da mãe. Helena abraçou forte, sentindo o cheiro dos cabelos, o calor do corpinho pequeno, e agradeceu. Agradeceu por tudo, até pela dor, porque foi a dor que a trouxe até ali. Mamãe, aconteceu alguma coisa? Helena sorriu, e era sorriso verdadeiro, pela primeira vez em meses. Aconteceu sim. Aconteceu que a gente não vai mais passar dificuldade. Que o vovô não nos abandonou. E que tudo vai ficar bem. Bianca franziu a testa, confusa mas esperançosa. Mesmo. Naquela manhã, Helena arrumou as duas. Pegou o pouco dinheiro que tinha, colocou Bianca no ônibus, e foram até Patos de Minas. A cidade era maior, mais movimentada, cheia de gente apressada e carros buzinando. Mas Helena não se sentiu perdida. Sentia que estava sendo guiada. Encontraram a clínica veterinária do Dr. Paulo no centro, uma construção simples mas bem cuidada. A recepcionista olhou meio desconfiada quando Helena disse que precisava falar com o doutor sobre um cavalo chamado Trovão. É sobre herança, Helena explicou, mostrando a carta. A recepcionista leu rapidamente, e o rosto mudou. Ah, a senhora é a filha do seu Arlindo. Espera um momento, por favor. Minutos depois, um homem de uns 70 anos apareceu, cabelos brancos, óculos de armação grossa, jaleco com manchas de tempo e trabalho. Os olhos dele se iluminaram quando viu Helena. Você é igualzinha à sua mãe, foi a primeira coisa que disse, e a voz estava embargada.
Seu pai me falou tanto de você. Helena sentiu um nó na garganta. Falou. Falou. Disse que você era a única dos filhos que tinha coração, que cuidou dele até o fim, que merecia o mundo inteiro, mas que o mundo não dá valor a quem tem coração bom. Dr. Paulo fez sinal para ela sentar. Eu guardei os documentos do trovão há mais de um ano. Seu pai me fez prometer que só entregaria quando você aparecesse. Disse que você ia demorar, que ia sofrer antes, mas que ia aparecer. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa, cheia de papéis, certificados, carimbos oficiais. Trovão é filho de Relâmpago Dourado e neto de Estrela da Manhã. Linhagem pura, registrada em 3 associações nacionais. O valor genético dele é incalculável. Tem ofertas aqui de criadores dispostos a pagar 6 milhões só pelos direitos de reprodução. Helena olhou aqueles papéis como se fossem de outro mundo. 6 milhões. Ela, que não tinha dinheiro nem para comprar pão, estava segurando documentos que valiam 6 milhões. Mas seu pai deixou uma condição, continuou Dr. Paulo, abrindo outra carta, essa com a letra dele. Ele disse que você podia vender se quisesse, mas que o sonho dele era que você criasse uma fazenda de reprodução, que usasse o trovão para construir algo que durasse, que ajudasse outras pessoas. Ele disse, minha filha tem coração para isso. Ela não vai guardar a bênção só para ela. Helena fechou os olhos, e ali, sentada naquela clínica veterinária, viu não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, como se alguém tivesse aberto uma janela dentro dela e mostrado o futuro. Viu uma fazenda grande, cheia de pastos verdes, cavalos correndo livres, a pelagem brilhando no sol. Viu construções novas, limpas, organizadas. Viu homens e mulheres trabalhando, mas não eram trabalhadores comuns. Eram mães solteiras como ela tinha sido. Eram gente que tinha sofrido, que tinha sido humilhada, que tinha sido esquecida. E ali, naquela fazenda, tinham dignidade de novo. Viu Bianca crescida, forte, sorrindo, montando um cavalo lindo, ensinando crianças pobres a montar também. Viu projetos sociais, escolas, treinamentos. Viu gente sendo alimentada, abrigada, restaurada. E então viu Maria de novo, não fisicamente, mas na sensação. E ouviu, clara como sino, a voz. Isso é o que a dor pode gerar quando você transforma ela em propósito. Isso é o que a humilhação pode produzir quando você usa ela para ter compaixão. Não guarde essa bênção. Multiplique. Helena abriu os olhos, respirando fundo. Dr. Paulo olhava para ela com curiosidade. Eu não vou vender, disse Helena, e a voz saiu firme, decidida. Vou criar a fazenda. Vou usar o trovão para começar, e vou construir algo que ajude gente que passou o que eu passei. Dr. Paulo sorriu, um sorriso grande, orgulhoso, que encheu o rosto inteiro de rugas. Seu pai sabia. Ele sabia que você ia escolher isso. E então ele se levantou, apertou a mão dela com força. Eu vou te ajudar. Conheço gente do ramo, conheço criadores, conheço investidores. Vamos fazer seu pai se orgulhar lá do céu. Helena saiu daquela clínica com Bianca pela mão, segurando uma pasta de documentos que valia milhões. Mas o que valia mais era a certeza que carregava no peito, que Deus não a tinha esquecido, que o pai sempre a amou, e que a dor que ela tinha sofrido não tinha sido em vão. Tinha sido semente. E agora, finalmente, ia germinar. Se essa história está tocando seu coração, escreva amém nos comentários. Às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava. Passaram-se 6 meses. A notícia se espalhou rápido em Patos de Minas e nas cidades vizinhas. A filha do seu Arlindo, aquela que só ganhou um cavalo velho, descobriu que era milionária. As pessoas que tinham rido dela agora falavam com admiração misturada com inveja. Mas Helena não ligava para fofoca. Estava ocupada demais construindo. Com a ajuda do Dr. Paulo e de criadores que ele conhecia, Helena estruturou tudo. Não vendeu o trovão, usou ele como reprodutor principal. Conseguiu financiamento, comprou uma propriedade de 50 hectares perto da cidade, construiu instalações profissionais. Em poucos meses, Trovão já tinha gerado 3 potros que foram vendidos por valores altíssimos. O dinheiro começou a entrar. E Helena cumpriu a promessa. Criou a Fazenda Esperança, nome escolhido por Bianca. Mas não era fazenda comum. Além da criação de cavalos de raça, Helena abriu vagas de trabalho exclusivas para mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Oferecia salário digno,
moradia na própria fazenda, creche para crianças, treinamento profissional. Dona Cida, a vizinha que sempre falava para ela vender o cavalo, foi uma das primeiras contratadas. Trabalhou na cozinha da fazenda, preparando refeições para todos. E toda vez que via Trovão no pasto, agora forte, bem cuidado, cercado de éguas e potros, balançava a cabeça envergonhada. Eu falei tanta bobagem, confessava para Helena. Me perdoa. Helena sempre respondia, não tenho que perdoar. Você não sabia. Eu também não sabia. Mas os irmãos eram outra história. Carmen e Reinaldo, exatamente como o pai tinha previsto, desperdiçaram tudo. Reinaldo investiu em negócios arriscados que faliram. Carmen gastou em luxos desnecessários, viagens caras, reformas extravagantes. Em menos de 2 anos, os dois estavam endividados até o pescoço. A fazenda que Carmen herdou, teve que vender para pagar dívidas. Os imóveis de Reinaldo foram a leilão. E agora os dois, que um dia riram da herança de Helena, estavam sem nada. Foi Carmen quem apareceu primeiro na Fazenda Esperança. Helena estava no escritório, revisando contratos, quando a secretária avisou, tem uma mulher aqui querendo falar com você. Diz que é sua irmã. O coração de Helena apertou. Parte dela queria mandar embora, lembrar das humilhações, das risadas, do desprezo. Mas outra parte, a parte que tinha sido transformada pela dor e pela misericórdia, disse, manda entrar. Carmen entrou cabisbaixa. Não tinha mais o batom vermelho, as roupas de grife, a postura arrogante. Estava magra, com olheiras, vestindo roupa simples. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2. Helena, eu. A voz tremia, quebrada. Eu não tenho direito de estar aqui. Não tenho direito de pedir nada. Eu fui horrível com você. Eu ri de você, desprezei você, humilhei você. As lágrimas começaram a cair. Eu perdi tudo. Tudo. Meu marido me deixou. A fazenda foi vendida. Eu tô morando num quartinho alugado. E eu não sei mais o que fazer. Helena ficou em silêncio, apenas olhando. E naquele momento, viu não a irmã arrogante que a humilhou. Viu uma mulher quebrada, perdida, desesperada, igual ela tinha sido meses atrás. E lembrou da voz de Maria, bênção que não é compartilhada vira peso. Bênção que é repartida vira milagre. Carmen, disse Helena, levantando-se devagar, você tem razão. Você foi horrível comigo. E doeu. Doeu muito. Carmen abaixou a cabeça, esperando a rejeição. Mas eu também já estive quebrada. Também já fui humilhada. Também já achei que não valia nada. E alguém me ajudou quando eu não merecia. Alguém me mostrou misericórdia quando eu não tinha direito a nada. Helena caminhou até a irmã, que agora chorava copiosamente. Então eu vou fazer com você o que foi feito comigo. Você vai trabalhar aqui. Não como favor, mas como oportunidade. Vai começar de baixo, vai aprender humildade, vai servir. E se você realmente mudar, se você realmente aprender, vai ter lugar aqui. Para sempre. Carmen caiu nos joelhos, segurando a mão da irmã, chorando como criança. Obrigada. Obrigada. 3 semanas depois, foi Reinaldo. A história era parecida. Falência, vergonha, desespero. E Helena ofereceu a mesma coisa. Trabalho, oportunidade, recomeço. No início foi difícil. Carmen e Reinaldo resistiam à humildade, reclamavam do trabalho braçal, achavam que mereciam tratamento especial. Mas aos poucos, trabalhando lado a lado com mães solteiras que tinham sofrido, servindo refeições para famílias necessitadas, ensinando crianças pobres a montar cavalos de graça, algo mudou. O orgulho foi quebrado. A ganância foi transformada. E a família, que tinha sido destruída pela ambição, começou a ser reconstruída sobre base nova. Humildade, serviço, amor verdadeiro. Passou-se 1 ano desde que Carmen e Reinaldo começaram a trabalhar na Fazenda Esperança. E ninguém reconheceria mais aquelas pessoas. Carmen acordava às 5 da manhã todos os dias. O despertador tocava no quartinho simples que ela dividia com outra funcionária, tão diferente da suíte luxuosa que tinha na fazenda que herdou e perdeu. Mas Carmen não reclamava mais. Levantava, vestia o uniforme simples da cozinha, prendia o cabelo e ia trabalhar. Na cozinha industrial da fazenda, ela preparava café para dezenas de funcionários. Cortava pão, fritava ovos, mexia panelas enormes de mingau.
Suas mãos, que antes só conheciam manicure cara e anéis de ouro, agora tinham calos, pequenos cortes de faca, manchas de gordura que não saíam fácil. Mas havia algo diferente no rosto dela. Uma paz. Uma leveza. Como se o peso de anos de orgulho tivesse finalmente sido tirado dos ombros. Bom dia, Dona Carmen. Cumprimentava Joana, uma mãe solteira de 3 filhos que trabalhava na limpeza. Bom dia, meu amor. Já tomou seu café? Separei um pão quentinho para você. Joana sorria, pegava o pão com gratidão. E Carmen sentia algo estranho, bom, que nunca tinha sentido antes, a alegria de servir. A alegria de ser útil para alguém, não porque estava demonstrando poder ou superioridade, mas porque genuinamente queria ajudar. Nos finais de semana, Carmen coordenava o projeto Mães que Acolhem Mães, uma iniciativa que ela mesma havia proposto para Helena. Visitavam comunidades carentes levando cestas básicas, roupas, orientação sobre direitos trabalhistas e, principalmente, escuta. Tinha uma favela nos arredores de Patos de Minas onde moravam muitas mães solteiras em situação de extrema vulnerabilidade. Carmen ia lá todo sábado. Sentava nas casas de chão batido, tomava café aguado, ouvia histórias de abandono, de violência, de fome. E chorava junto com aquelas mulheres. Numa dessas visitas, conheceu Marlene, 32 anos, 4 filhos de pais diferentes, morando num barraco de madeira com goteiras. Marlene estava desesperada. O barraco ia cair, não tinha comida, os filhos estavam doentes. Eu não sei mais o que fazer, dizia Marlene, segurando o bebê desnutrido no colo. Ninguém me dá emprego porque eu não tenho com quem deixar as crianças. Ninguém me ajuda porque dizem que eu que fui burra de ter filho com o homem errado. Eu só queria que meus filhos não passassem fome. Carmen abraçou aquela mulher e chorou com ela. Porque ela via, naquele desespero, um reflexo do que ela mesma tinha sido, não na pobreza material, mas na pobreza de alma, na pobreza de amor verdadeiro. Marlene, você vai trabalhar na fazenda comigo. Tem vaga na cozinha. Tem moradia para você e as crianças. Tem creche. Tem escola. Você não vai passar mais necessidade. Marlene olhou para ela como se estivesse vendo um anjo. A senhora tá falando sério? Tô. Na segunda-feira você começa. E Marlene caiu nos braços de Carmen, chorando, agradecendo a Deus, agradecendo a Virgem Maria, agradecendo aquela mulher que ela nem conhecia direito mas que tinha acabado de mudar sua vida. Carmen voltou para a fazenda naquele sábado com o coração transbordando. Procurou Helena, que estava no escritório revisando contratos. Helena, eu preciso falar uma coisa. Helena olhou para a irmã, viu os olhos vermelhos de choro. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Eu finalmente entendi. Entendeu o quê? Carmen se sentou, as mãos tremendo. Eu passei a vida inteira achando que valia alguma coisa porque tinha dinheiro, porque tinha propriedade, porque o papai me deu herança grande. E eu te desprezei porque achei que você não tinha recebido nada, que você não valia nada. As lágrimas começaram a cair. Mas eu estava errada. Tão errada. O papai me deu propriedade, e eu desperdicei. Mas ele te deu caráter, e você multiplicou. Hoje eu ajudei uma mulher que estava no fundo do poço. E sabe o que eu senti? Senti que pela primeira vez na vida eu valia alguma coisa de verdade. Não porque eu tenho, mas porque eu dei. Helena se levantou, abraçou a irmã apertado. Você sempre valeu, Carmen. Sempre. Você só precisava descobrir. As duas choraram ali, abraçadas, curando feridas de anos em minutos de verdade. Reinaldo também tinha mudado de formas que ninguém imaginava possível. O empresário arrogante que um dia riu da herança da irmã agora passava os dias nos pastos, cuidando de cavalos, consertando cercas, limpando baías. O sol havia escurecido sua pele, o trabalho havia fortalecido seus músculos, mas principalmente, a humildade havia amolecido seu coração. Todo sábado, coordenava a Escola de Equitação Esperança, projeto que oferecia aulas gratuitas de montaria para crianças de comunidades carentes. 20 crianças vinham toda semana, de ônibus fretado pela fazenda. Reinaldo ensinava elas a montar, a cuidar dos cavalos, a ter responsabilidade. Mas mais que isso, ensinava elas a sonhar. Vocês não precisam aceitar a vida como ela é, dizia ele para as crianças sentadas no chão do picadeiro, os olhos brilhando de atenção. Vocês podem mudar, podem estudar, podem trabalhar, podem ser o que quiserem.
Eu sei porque eu já tive tudo e perdi. E sabe quando eu descobri o que era ter de verdade? Quando comecei a dar. Tinha um menino chamado Gabriel, 9 anos, magro demais, com uma cicatriz no rosto de queimadura antiga. Vivia numa ocupação com a avó, a mãe tinha morrido de overdose, o pai estava preso. Gabriel não falava quase nada, vivia quieto no canto, os olhos sempre desconfiados. Mas os cavalos mexeram com ele. Gabriel tinha jeito natural para lidar com os animais. Eles obedeciam ele, ficavam calmos perto dele. Reinaldo percebeu e começou a dar atenção especial pro menino. Gabriel, você tem domingo. Sabia disso? O menino deu de ombros, desconfiado. Dom pra quê? Pra trabalhar com cavalos. Isso aqui pode ser profissão. Pode ser futuro. Gabriel olhou pros cavalos, depois para Reinaldo. O senhor acha mesmo? Acho. E mais, quando você fizer 15 anos, se você continuar vindo aqui, estudando direitinho, eu vou te dar emprego de verdade. Com carteira assinada, salário, tudo certinho. O menino arregalou os olhos. Ninguém nunca tinha prometido futuro para ele. Ninguém nunca tinha dito que ele podia ser alguma coisa. O senhor tá falando sério? Tô. Mas você tem que me prometer uma coisa. Não desiste. Não desiste da escola. Não desiste de você. Não desiste de acreditar que pode ser mais do que todo mundo diz que você é. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu, e pela primeira vez, Reinaldo viu aquele menino sorrir. No final daquele sábado, enquanto as crianças comiam um lanche, arroz com frango, salada, suco, bolo de chocolate de sobremesa, Gabriel se aproximou de Reinaldo. Seu Reinaldo. Fala, campeão. Por que o senhor faz isso? Por que dá comida e aula de graça pra gente? Reinaldo ajoelhou na frente do menino, segurou os ombros magros dele, e sentiu os olhos arderem com lágrimas. Porque alguém fez isso por mim quando eu não merecia. Porque eu era egoísta, orgulhoso, achava que era melhor que todo mundo. E eu perdi tudo. Aí minha irmã, que eu tinha humilhado, me deu uma segunda chance. E eu aprendi que a gente só vale alguma coisa de verdade quando a gente ajuda os outros a valerem também. Gabriel abraçou ele, um abraço apertado, desesperado, de quem não recebia abraço faz tempo. E Reinaldo chorou ali mesmo, no meio do picadeiro, segurando aquela criança que cheirava sabão barato e terra de chão batido. Quando soltou o menino, viu Helena encostada na cerca, observando tudo. Ela estava chorando também, mas sorrindo ao mesmo tempo. Você mudou, mano, disse ela quando se aproximou. Reinaldo limpou o rosto, meio envergonhado. Eu tive que mudar. Ou morria sendo o que eu era. E você sabe que eu te perdoo, né? De verdade. Reinaldo olhou para a irmã, aquela mulher que ele tinha desprezado, ridicularizado, humilhado. E sentiu vergonha, mas também gratidão imensa. Eu não mereço. Ninguém merece perdão, Reinaldo. A gente recebe por graça. E depois a gente passa para frente. Ele abraçou a irmã, e ali, naquele picadeiro empoeirado, com crianças pobres comendo e rindo ao longe, uma família quebrada foi remontada. Não da forma antiga, baseada em dinheiro e aparências, mas de forma nova, baseada em amor verdadeiro, serviço, humildade. Numa tarde de domingo, depois que todos já tinham ido embora, Helena chamou Carmen e Reinaldo para sentar na varanda da casa principal. O sol estava descendo, pintando o céu de laranja e rosa. Bianca brincava no quintal com outras crianças, as risadas ecoando puro e limpo. Carmen, Reinaldo, começou Helena, a voz suave mas firme, eu quero falar uma coisa com vocês. Os dois ficaram tensos, como sempre ficavam quando Helena pedia para conversar, ainda carregavam a culpa, ainda esperavam rejeição. Mas Helena sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de paz. Eu perdoo vocês. De verdade. Não é perdão de boca, não é perdão para parecer bonito. É perdão de coração. Perdão que liberta vocês e me liberta também. Carmen começou a chorar imediatamente, tapando a boca com a mão. Reinaldo abaixou a cabeça, os ombros tremendo. Vocês me machucaram, continuou Helena, a voz firme mas cheia de amor. Me humilharam. Me desprezaram. Riram de mim quando eu mais precisava. E doeu. Doeu tanto que eu achei que nunca ia conseguir perdoar. Ela pausou, olhou pro céu que ficava cada vez mais rosa. Mas a Virgem Maria me ensinou uma coisa.
A gente não perdoa porque a pessoa merece. A gente perdoa porque a gente precisa ser livre. E eu quero ser livre. Quero ser livre da mágoa, do ressentimento, da dor. E vocês também merecem ser livres. Helena se levantou, caminhou até os irmãos, e abraçou os dois ao mesmo tempo, apertando forte. Vocês não são mais aquelas pessoas. Eu vejo. Todo dia eu vejo como vocês mudaram, como vocês servem, como vocês amam. E eu te falo, eu te amo, Carmen. Eu te amo, Reinaldo. Vocês são minha família. E família perdoa. Família reconstrói. Família ama, mesmo quando dói. Os três ficaram ali, abraçados no meio da varanda, chorando juntos, não de tristeza, mas de cura profunda, do tipo que só acontece quando o perdão verdadeiro é dado e recebido sem reservas. Dona Cida, que trabalhava na cozinha e assistia de longe enquanto regava as plantas do jardim, limpou as próprias lágrimas e sussurrou pro céu: Virgem Maria, obrigada. Obrigada por mostrar que ninguém é caso perdido quando há amor de verdade. Que ninguém tá longe demais da misericórdia. Quando escureceu, Helena foi até o pasto onde Trovão estava. O cavalo, agora com 29 anos, continuava forte considerando a idade. A pelagem, antes sem brilho, agora era bem cuidada, brilhava sob a luz da lua cheia. Os olhos ainda tinham aquele brilho de nobreza, de linhagem, de propósito cumprido. Helena acariciou o focinho dele, encostou a testa na cabeça grande e quente. Obrigada, sussurrou. Você não era só herança. Você era propósito. Você era teste. Você era bênção disfarçada de maldição. E então sentiu aquele perfume de novo. Aquele cheiro impossível e inconfundível de flores do campo e terra molhada depois da chuva, que não vinha de lugar nenhum mas enchia tudo. Virou-se devagar, o coração acelerando, e lá estava ela. A Virgem Maria, com o mesmo xale azul sobre os ombros, o mesmo sorriso terno, a mesma luz suave que parecia vir de dentro, não de fora. Não disse nada. Apenas olhou para Helena com aprovação maternal profunda. Depois olhou para a fazenda ao longe, as construções, as luzes, as famílias que moravam ali, os projetos que mudavam vidas. Depois olhou para Carmen e Reinaldo que ainda conversavam na varanda, transformados, curados. E assentiu. Uma aprovação silenciosa, divina, completa. Helena ajoelhou-se, não por obrigação religiosa, mas por gratidão transbordante que não cabia em pé. E Maria, antes de desaparecer de novo na luz prateada da lua, se aproximou, tocou a cabeça dela com ternura infinita e sussurrou com voz que era suave como brisa mas forte como rocha. Você fez bem, filha. Transformou dor em amor. Transformou humilhação em dignidade. Transformou maldição em bênção que abençoa gerações. Continue. Continue servindo. Continue amando. Continue sendo luz. O céu inteiro está com você. Meu filho está com você. E eu, sua mãe, nunca vou te deixar. E então sumiu, como perfume que o vento leva, como luz que se apaga suavemente. Mas o perfume ficou. E a paz também. E a certeza de que tudo, absolutamente tudo, tinha valido a pena. 5 anos depois. A Fazenda Esperança tinha se tornado referência nacional não apenas na criação de cavalos de raça pura, embora Trovão tivesse gerado mais de 50 descendentes espalhados pelo Brasil inteiro, todos valiosíssimos, todos campeões em suas categorias, mas principalmente, e mais importante, no impacto social transformador. Mais de 200 famílias haviam sido ajudadas diretamente. Mães solteiras que moravam em barracos de lona, que passavam fome, que eram desprezadas pela sociedade, agora tinham emprego digno, casa com estrutura, dignidade restaurada. Crianças que não tinham o que comer no café da manhã agora estudavam em escolas boas, comiam 3 vezes ao dia com nutrição adequada, sonhavam com universidade, com profissões, com futuro real. A história de Helena foi parar nos principais jornais do país. Programas de televisão fizeram reportagens especiais. Redes sociais compartilhavam o testemunho milhões de vezes. A mulher que herdou um cavalo velho e construiu o império do bem. De humilhada heroína, a história real que emociona o Brasil. Mas Helena nunca gostou de aparecer muito. Dava entrevistas quando era absolutamente necessário, mas sempre desviava o foco para longe dela. Não fui eu. Foi Deus. Foi a Virgem Maria que intercedeu. Foi meu pai que enxergou além do que eu conseguia ver em mim mesma. Eu fui apenas o instrumento. Bianca tinha 12 anos agora. Cresceu vendo a mãe não como vítima de circunstâncias ruins,
mas como exemplo vivo de perseverança, fé e transformação. A menina ajudava ativamente nos projetos da fazenda. Tinha uma sensibilidade especial para lidar com crianças menores, ensinava elas a ler, brincava, consolava quando choravam de saudade de casa. E mantinha relação especial com o Trovão. O cavalo, agora com 34 anos, idade muito avançada para um animal daquele porte, já não era mais usado para reprodução. Estava aposentado, vivendo seus últimos anos em paz, bem cuidado, cercado de respeito. Mas ainda permitia que Bianca subisse no lombo dele de vez em quando, devagar, apenas passeando pelo pasto. Como se reconhecesse que aquela menina era parte essencial da história dele, como se soubesse que a vida delas estava entrelaçada desde sempre. Trovão, você salvou a gente, Bianca sussurrava acariciando a crina grisalha. Você era a bênção que ninguém enxergava. Mas Deus sabia. Deus sempre soube. Carmen tinha se tornado outra pessoa completamente. Coordenava todo o setor social da fazenda, um trabalho imenso, complexo, que exigia organização, paciência, amor genuíno. Não recebia salário alto. Tinha recusado aumento várias vezes dizendo que o trabalho já era pagamento suficiente, que poder ajudar outras mulheres era recompensa maior que qualquer dinheiro. Visitava favelas toda semana. Conversava com mães desesperadas sentadas em chãos de terra batida. Oferecia não apenas cestas básicas, mas oportunidades reais, trabalho, moradia, dignidade. E toda vez que via uma mulher humilhada, esquecida, desprezada, lembrava de quem ela mesma tinha sido. Lembrava da arrogância, do orgulho, de como tinha rido da própria irmã. E agradecia por ter caído, porque foi na queda que aprendeu a levantar de verdade, com humildade, com compaixão. Marlene, aquela mãe de 4 filhos que morava num barraco caindo, agora trabalhava na cozinha ao lado de Carmen. As duas tinham se tornado amigas íntimas. Os filhos de Marlene estudavam, cresciam saudáveis, sonhavam com o futuro. Dona Carmen, disse Marlene uma tarde enquanto preparavam o almoço para mais de 100 pessoas, a senhora salvou minha vida. A senhora é anjo. Carmen parou o que estava fazendo, abraçou a amiga apertado. Eu não sou anjo, meu amor. Eu sou mulher quebrada que foi remontada pela misericórdia. E agora eu faço com você o que foi feito comigo. Passo a bênção para frente. Reinaldo tinha expandido o projeto de equitação. Além da sede principal na Fazenda Esperança, abriu filiais em outras 4 cidades da região. Centenas de crianças e adolescentes aprendiam a montar, a cuidar de cavalos, a ter responsabilidade, disciplina, sonhos. Ele usava o próprio dinheiro, o pouco que conseguiu juntar de novo trabalhando honestamente, economizando cada centavo, para financiar tudo. Não queria patrocínio de empresas que só queriam aparecer. Queria que fosse trabalho de coração, não de marketing. Gabriel, aquele menino magro de 9 anos com cicatriz no rosto, agora tinha 14. Continuava vindo na fazenda todo final de semana. Tinha se tornado um dos melhores no trato com cavalos. Os animais obedeciam como se entendessem sua linguagem. Reinaldo, fiel à promessa, já tinha garantido que quando Gabriel fizesse 15 anos, teria emprego registrado, com todos os direitos, na Fazenda Esperança. Seu Reinaldo, disse Gabriel num sábado depois das aulas, eu queria falar uma coisa. Fala, campeão. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor. Quero ajudar outras crianças que não têm nada, que todo mundo desiste. Quero mostrar que dá para mudar. Reinaldo sentiu os olhos arderem. Abraçou o menino forte, e pela milésima vez agradeceu a Deus por ter perdido tudo, porque foi perdendo que ele ganhou o que realmente importava, propósito. Num domingo de novembro, a fazenda organizou uma grande celebração. 5 anos de existência, centenas de vidas transformadas diretamente, milhares tocadas indiretamente, um legado que ia muito além de cavalos e propriedades. Havia missa campal celebrada pelo padre da paróquia local, um homem jovem, dedicado, que sempre apoiou o trabalho de Helena. Depois, churrasco comunitário preparado por dezenas de voluntários. Música ao vivo, sanfona, violão, vozes que cantavam louvores e músicas sertanejas misturadas. Crianças correndo livres pelos pastos, famílias reunidas em mesas compridas, gente de todo tipo, ricos e pobres lado a lado, funcionários e beneficiados sem distinção, vizinhos e desconhecidos que tinham ouvido falar e vieram ver com os próprios olhos aquele lugar onde milagres aconteciam diariamente. No final da tarde, quando o sol começou a descer tingindo o céu inteiro de laranja, rosa, roxo, amarelo, uma pintura divina que só Deus sabe fazer, Helena pediu para falar.
Subiram um pequeno palanque improvisado. Ela subiu devagar, o microfone na mão, o coração transbordando de emoção que mal cabia no peito. Bianca estava na primeira fila, segurando a mão de Carmen que segurava a de Reinaldo. Dona Cida estava ali, junto com Marlene e seus 4 filhos, Gabriel e dezenas de outras crianças, mães, pais, trabalhadores, todos olhando para Helena com amor e respeito profundos. Eu queria agradecer, começou Helena, e já na primeira palavra a voz saiu embargada. Respirou fundo, controlou a emoção, continuou. Agradecer a todos que estão aqui. Agradecer aos funcionários que trabalham com dedicação todo dia, que vestem a camisa desse projeto, que acreditam que dá para mudar vidas. Agradecer às famílias que confiaram, que vieram quando não tinham mais esperança, que acreditaram que podiam recomeçar. Ela pausou, olhou para Carmen e Reinaldo. Agradecer aos meus irmãos, que erraram feio, me machucaram fundo, mas que tiveram coragem de reconhecer, de pedir perdão, de recomeçar. Vocês são prova viva de que ninguém é caso perdido, de que todo mundo pode mudar quando a humildade é verdadeira. Carmen e Reinaldo choravam copiosamente, sem esconder. Mas principalmente, continuou Helena, a voz agora mais firme, mais cheia de convicção, eu quero agradecer ao meu pai. Seu Arlindo, que tá lá no céu ouvindo isso. Pai, eu demorei para entender. Demorei muito. Sofri, me senti desprezada, humilhada. Mas hoje eu entendo. O Senhor me deu a maior herança, não um cavalo, mas uma lição. Que o valor de uma pessoa não tá no que ela recebe, mas no que ela faz com o que recebe. Que Deus esconde tesouros em embalagens desprezadas. Que humilhação pode ser porta para transformação. As lágrimas começaram a descer sem controle. Obrigada, Pai, por ter acreditado em mim quando eu mesma não acreditava. Por ter me testado. Por ter me dado a chance de provar meu valor. Eu espero que lá do céu o Senhor esteja orgulhoso. A multidão inteira estava em silêncio absoluto. Muitos choravam junto, tocados pela emoção crua, verdadeira, sem fingimento. E eu quero agradecer à Virgem Maria, disse Helena, agora olhando para o céu que ficava cada vez mais colorido. Que me ouviu quando eu estava no chão daquela cozinha pobre, desesperada, sem esperança. Que veio até mim, veio mesmo, eu não sonhei, não imaginei, e me mostrou que eu não estava sozinha. Que me ensinou que dor pode virar propósito, que humilhação pode virar dignidade, que herança não é o que se guarda egoístamente, mas o que se multiplica generosamente. Ela limpou as lágrimas, sorriu através do choro. Então eu peço, do fundo do coração, se você está passando por dor, se você está sendo humilhado, se você acha que não vale nada, que Deus te esqueceu, clama. Clama com fé verdadeira. Clama para a Virgem Maria, que conhece dor de mãe, que conhece humilhação, que conhece o que é ser mal compreendida mas continuar fiel. Porque ela ouve. Deus ouve. E a resposta vem. Pode não vir do jeito que você espera. Pode vir embrulhada em mais dor, em teste, em espera longa. Mas vem. E quando vem, transforma tudo. Tudo. Quando Helena desceu do palanque, foi abraçada por dezenas de pessoas. Mães que tinham sido ajudadas choravam abraçadas nela. Crianças que tinham sido alimentadas puxavam sua roupa querendo atenção. Funcionários que tinham sido dignificados apertavam sua mão com gratidão que não cabia em palavras. E naquela noite, quando todos finalmente foram embora e a fazenda ficou em silêncio abençoado, Helena foi até o pasto uma última vez. Trovão estava deitado no capim, descansando. Tinha 34 anos agora. Para cavalo, era velhice muito avançada. Mas estava em paz. Tinha cumprido seu propósito. Tinha sido bênção disfarçada que mudou gerações. Helena se deitou ao lado dele no capim macio, encostou a cabeça no pescoço grande e quente que subia e descia com a respiração tranquila. Você cumpriu seu propósito, amigo, sussurrou, acariciando a pelagem grisalha. Você foi o cavalo que ninguém queria, mas que Deus escolheu. Obrigada. Obrigada por existir. Obrigada por ser a bênção que eu não sabia que precisava. Obrigada por me ensinar que Deus age de formas misteriosas, mas sempre perfeitas. Trovão virou a cabeça pesada, encostou o focinho nela, e relinchou baixinho, aquele som suave, afetuoso, que parecia dizer: eu também agradeço por você ter me mantido quando todos diziam para vender, por ter cuidado quando todos achavam que eu não valia nada. E ali, sob o céu estrelado imenso de Minas Gerais, com cheiro de terra e esperança no ar,
Com perfume impossível de flores que ainda permanecia mesmo sem explicação, Helena fechou os olhos e dormiu em paz. Paz verdadeira. Paz profunda. Paz que só vem quando a gente transforma maldição em bênção, dor em amor, humilhação em dignidade, desespero em legado que atravessa gerações. E Deus sorriu do céu. E a Virgem Maria também. E seu Arlindo, lá nas alturas, finalmente descansou em paz total, sabendo que tinha feito a escolha certa, que tinha dado a herança certa para a filha certa, e que sua sabedoria havia produzido frutos que durariam para sempre. Há histórias que terminam. E há histórias que apenas começam de novo, em cada coração que as ouve. A história de Helena não é sobre um cavalo. Nunca foi. É sobre como Deus escolhe as embalagens mais improváveis para esconder os maiores tesouros. É sobre como a humilhação pode ser o caminho para a transformação. É sobre como o que o mundo despreza, o céu valoriza. Helena recebeu aquilo que todos achavam que não valia nada. Um cavalo velho, quase cego, que mal conseguia andar. E o mundo riu. Os irmãos riram. Os vizinhos riram. Até Helena, por um momento, achou que tinha sido desprezada pelo próprio pai. Mas a verdade é que o pai dela conhecia melhor que ela mesma se conhecia. Ele sabia que os irmãos venderiam qualquer coisa no primeiro dia, sem pestanejar, só pensando no lucro rápido. Mas Helena? Ele sabia que Helena tinha coração, que ela ia cuidar, que ela ia amar, que ela ia resistir à tentação de desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. E foi exatamente isso que ela fez. Cuidou do cavalo quando não tinha dinheiro para cuidar nem dela mesma. Resistiu à pressão de vender quando todos diziam que era a única coisa lógica a fazer. Segurou firme naquela herança ridícula porque, no fundo, era a última ligação que tinha com o pai. E foi essa fidelidade, essa teimosia santa, que abriu a porta da bênção. A Virgem Maria viu. Ela sempre vê. Ela vê as mães que choram sozinhas na cozinha. Ela vê as mulheres humilhadas que ainda assim não perdem a dignidade. Ela vê os corações partidos que continuam batendo, que continuam amando, que continuam acreditando mesmo quando não há mais razão lógica para acreditar. E quando ela vê isso, ela intervém. Não sempre do jeito que a gente espera. Não sempre rápido. Não sempre fácil. Mas sempre no tempo certo. Sempre da forma que mais vai nos transformar. Sempre com a sabedoria de quem conhece não apenas o que a gente precisa, mas o que a gente precisa se tornar. Helena precisava daquele período de dor. Precisava ser testada. Precisava aprender que o valor dela não estava no que os outros achavam, mas no que Deus via. E quando ela aprendeu isso, quando finalmente clamou com fé verdadeira, com coração quebrado mas sincero, a resposta veio. E a bênção não parou nela. Multiplicou. Centenas de famílias ajudadas. Irmãos transformados. Crianças alimentadas. Mães resgatadas da vergonha. Um legado que vai durar gerações. Porque é assim que funciona a economia do céu. Bênção que é guardada apodrece. Bênção que é repartida multiplica. Se você está ouvindo essa história agora, talvez seja porque você também herdou algo que parece insignificante. Talvez você também esteja sendo humilhado. Talvez você também esteja segurando algo que o mundo acha que não vale nada, mas que você, por algum motivo, não consegue largar. Não largue. Pode ser que esse cavalo velho na sua vida seja exatamente a bênção disfarçada que Deus preparou para você. Pode ser que essa dor, essa humilhação, esse teste, seja o caminho para a maior transformação da sua vida. Clama. Clama como Helena clamou. Clama para a Virgem Maria, que conhece dor de mãe, que conhece humilhação, que conhece o que é não ser compreendida mas continuar fiel mesmo assim. E quando a resposta vier, e ela vai vir, não guarde só para você. Multiplique. Ajude quem está passando o que você passou. Transforme sua dor em propósito. Sua humilhação em dignidade. Sua perda em legado. Porque no final, a gente não é medido pelo que recebeu. A gente é medido pelo que fez com o que recebeu. Helena recebeu um cavalo velho. E construiu um império do bem. O que você vai construir com o que Deus colocou nas suas mãos? Se essa história falou com seu coração, escreva amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo que Deus não abandona, que a Virgem Maria intercede, e que nenhuma dor é desperdiçada quando a gente entrega nas mãos dele. Inscreva-se no canal para receber mais histórias de fé, transformação e amor verdadeiro. E deixe seu like. Ajude essa mensagem a alcançar mais corações que precisam de esperança. Que a Virgem Maria abençoe você e sua família. Que ela olhe para suas dores com a ternura de mãe.
e que ela transforme seu cavalo velho na maior bênção da sua vida. Amém.